Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia sobre o Vasco da Gama. Antes vou pedir aquela moral, deixa o joinha, se inscreve no canal e segue o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Amanhã tem Premier League, Chelsea encara o Everton, 1,58 estão pagando a vitória do Chelsea, 4,18 no empate, 6,85 na vitória do Everton. O link tá no primeiro comentário fixado, clica, faz o cadastro, coloca o código promocional do Cerrado e o primeiro depósito ou Pix que você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar dentro da 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno Cerrado, em 2023. Bom, aí agora a gente tem um campeonato carioca no domingo, né? O Vasco encara o Urubu. O Urubu está sendo testado com uma formação com 4 zagueiros. Eu vi um influenciador aí que acompanha o Flamengo dizendo que o tal do Vitor Pereira está testando um zagueiro para fazer a função de volante. Então estão bem revoltados aí com um trabalho deles, mas é problema deles. O nosso problema é o Vasco, né? E o Carioca, que serviu de laboratório, né, de pré-temporada, tá escancarado que a gente precisa ir ao mercado trazer boas contratações. Aí é o X da questão, né? Quando a gente faz críticas aqui ao que a gente viu ontem, né, o desempenho do Vasco nesse vexame que foi a eliminação para o ABC na Copa do Brasil, é claro que não adianta você só chegar aqui e descarregar um punhado de crítica e não trazer um debate sobre soluções. E é isso que a gente tem falado aqui, ó, há muito tempo. O Vasco está montando uma estrutura. É lógico que a gente entende que é um início de trabalho, porque teve que mudar todo o elenco, os jogadores que chegaram para compor a defesa, que não tínhamos um goleiro, agora tem 2, não tínhamos laterais, agora temos laterais aí que, se comparar aos que a gente teve anos atrás, são melhores. A gente tem uma dupla de zaga com um zagueiro que me surpreendeu, que é o Léo Pelé, e com o Capasso, que chegou, deu aquela mancada contra o Urubu, mas tem jogado bem, tem jogado certinho, tem os volantes, né? Tem, só falta o meia, o camisa 10, teve a renovação com o Alex Teixeira, que funcionou em alguns jogos, tá faltando mais, principalmente nos jogos decisivos, né? E o Pedro Raul, contestável Pedro Raul, o cara que erra os pênaltis, que tem deixado o torcedor aí revoltado, mas que tem números bons também. O Pedro Raul, um dos jogadores que mais participou dos gols no Vasco da Gama, com assistência e fazendo gols, né? Então assim, tem todo uma estrutura sendo montada. É claro que a gente, quando chega aqui, a gente não está jogando críticas apenas, a gente está tentando entender ou tentando debater um Vasco para o Campeonato Brasileiro, porque agora não sobrou nem a Copa do Brasil mais, né? E o que a gente tira de lição com essa eliminação, com os jogos do Campeonato Carioca, é que o Vasco precisa, agora que montou essa estrutura, de ir ao mercado para buscar o tal dos jogadores diferentes. Não adianta ir buscar mais no meio. Então, esse debate, a gente tem que trazer aqui essa pauta de contratações diferente. Botaram muitos, por isso que eu botei na capa aí, na hora de vender, na hora de inflamar a torcida, colocaram Cavani, colocaram James Rodrigues, colocaram Felipe Coutinho no Vasco, o Paulinho, saíram colocando todo mundo no Vasco. E cadê essas contratações? A gente precisa dos jogadores diferentes para jogar o Campeonato Brasileiro. Eu listei aqui 8 times do Campeonato Brasileiro que tem jogadores com capacidade de decisão. Jogadores que são diferentes, jogadores que chamam a responsabilidade. Vou começar com o Palmeiras, são vários, mas tem o Dudu, tem o Veiga, tem o Gustavo Gomes, que para mim é o melhor zagueiro hoje em atividade no Brasil. Tem o Everton, que para mim também é o melhor goleiro no Brasil. O Urubu tem o Arrascaeta, tem o Pedro Cebolinha, uma pancada de jogador desse tamanho, entendeu? O jogador diferente, que é o que falta no Vasco. O Vasco não tem um. O Grêmio tem lá o Vila Sante, tem o Cristaldo e o Soares que começou arrebentando. É o Campeonato Gaúcho, mas é um jogador de peso, é um jogador que o time adversário olha diferente.
né? Estão vindo fazendo um trabalho legal. O Atlético Mineiro tem o Paulinho, o Edenilson, o Patrick, o Hulk. O Corinthians tem Yuri Alberto, Roger Guedes e o Renato Augusto. Ah, não, o Corinthians está mal, mas tem os jogadores diferentes. Pode se acertar no Campeonato Brasileiro e fazer um ótimo Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem o Keno, o Marcelo, contratou o Marcelo agora, o John Ares, o Cano, né? O Atlético Paranaense tem o Vitor Roque, o Fernandinho, que foi repatriado, o Terans, o Internacional tem o Depena, que deu um calote no Vasco e foi para lá. Tem um pré-contrato assinado com o Arangues, né, que está jogando futebol alemão. E tem o Luiz Adriano, que voltou também. 3 jogadores de uma outra prateleira, né, assim que usam prateleira. Então você vê, eu separei 8 times que têm jogadores com capacidade de definição, capacidade de serem diferentes. E esses times no Campeonato Brasileiro, a tendência, lógico que toda regra tem exceção, é que eles vão brigar por título e por Libertadores. 8 times. Eu trago mais 4 times intermediários. Fortaleza, que faz um bom trabalho, o América também, o São Paulo, que é uma dúvida, mas tem um elenco, e o Bragantino. O Bragantino também tem condições, apesar de ter sido eliminado da Copa do Brasil, mas está nas semifinais do Paulista. Esses 4, para mim, como intermediário. E aí tem uma briga lá embaixo com times que podem, né, brigar lá embaixo ou brigar nesse bloco intermediário. Bahia, Cruzeiro, Botafogo e Vasco, que são as SAFs, né, os times que estão se reestruturando, o Curitiba, Goiás, Cuiabá e Santos. Santos que está numa draga do caramba. Então, o que vai determinar onde o Vasco vai brigar no Campeonato Brasileiro, se é realmente ali embaixo com esses times, se é nesse bloco intermediário de Sul-Americana ou se é ali para Libertadores, é chegar os jogadores capazes de decidir, capazes de serem diferentes, os titulares, os caras, né, que faltam aí para o Vasco. E aí é por isso que a gente fica falando, tem que contratar, mas não adianta, você pode, nesse perfil que estão contratando, estão falando, hoje eu falei do Sacha, e parece que o negócio é sério mesmo. O GE já deu, saiu agora de tarde de novo. O Vasco está negociando com o Atlético Mineiro. E tem gente que defende esse tipo de contratação. Ah, mas não quero jogador para ser reserva. Não quero terceiro reserva do Atlético Mineiro. Ah, o Sacha é artilheiro. Artilheiro aonde? Se nem em campo esse cara para. Aí saiu agora uma notícia, né, segundo a página Arena Cruz Maltina, o meia Matheus Sávio, do Kashima Reysol, foi oferecido ao Vasco, jogador de 25 anos, é cria do Urubu e já trabalhou com o Maurício Barbieri. Parece que o nome está na mesa do Paulo Brax. E uma outra informação que saiu também é a respeito do volante colombiano Jorman Campuzano. Essa saiu até no GE hoje. Jogador de 26 anos que está voltando para a Argentina. Ele pertence ao Boca Juniors, né? Ele tinha um contrato com o time turco para ficar lá mais anos, mas ele está voltando antes do contrato por 2 motivos. Primeiro, que o time turco deve uma grana para o Boca Juniors e não tem como pagar. E segundo, que parece, né, informação que saiu agora de tarde, que tá tudo certo, o Boca Juniors está negociando mesmo o jogador para vir ao Vasco da Gama. Então a gente pode ter esse Jorman Campuzano, o volante, mais um volante chegando no Vasco, né? E eu não conheço, eu não vou falar, não vou nem meter porrada e nem vou elogiar, porque eu não conheço. Você conhece, diz aí. Ele é colombiano, jogou no Deportivo Pereira, no Atlético Nacional na Colômbia, no Boca Juniors e no Giresunspor da Turquia. Esse aí é o perfil de contratação que o Vasco está trazendo para o Campeonato Brasileiro. E se demole, meu amigo, aí o que eu falei, né? Os blocos lá, os que vão brigar por alguma coisa, os intermediários e os que vão brigar ali na parte de baixo para um ano de penúria. E eu tô cansado de passar raiva, de ter anos de penúria. Só quero a tranquilidade de ter um fim de semana legal ou fins de semanas legais com a minha família, curtindo o Vasco, com jogos legais e com um time decente, um time bacana. Não tô pedindo muita coisa, não tô pedindo uma seleção. Traga 2, 3 jogadores diferentes, que aí essa estrutura que está sendo montada, ela vai valer a pena. Agora, se você não trouxer esses jogadores diferentes, a gente vai certamente ver oscilações e ver o que a gente viu ontem, que foi a eliminação na Copa do Brasil com um vexame jogando em São Januário. Beleza? Deixe seu comentário, curte o vídeo, compartilha. Tamo junto, uma noite abençoada, fique com Deus, saudações vascaínas.